Igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus! Motivo de muita alegria agradecer primeiramente ao Senhor, agradecer também ao pastor. Estava em casa nos afazeres, do nada eu recebo um áudio de uns 20 segundos, aí alguma coisa. Aleluia, mas vamos lá. Vou fazer uma pergunta para a igreja. Não precisa me responder não. Você sabe por que você está aqui? Sabe o motivo que nos permite estar aqui hoje? Se os irmãos não sabem, ou se alguém já sabe, nós vamos passear um pouquinho aqui na palavra e eu vou trazer para os irmãos. Peço que a igreja abra as Bíblias em João 3, no versículo de número 16. Aleluia. E nós vamos meditar um pouquinho na história de Nicodemos. Creio que muitos já conheçam esse homem. Aleluia. Quem for achando vai dando glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus, Não aleluia. tá bom de Bíblia, viu? Rapaz, glória a Deus, é isso aí. Então vamos lá, sem mais demora, que as horas já se avançam, vamos lá. No João capítulo 3, versículo número 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Pode se aceitar, dando glória a Deus. E a pergunta que eu fiz para a igreja, está aqui a resposta. Não adiantaria nada a gente estar se reunindo, festejando, aleluia, louvando o nome do Senhor, se o Senhor Jesus não tivesse feito aquele sacrifício de cruz. Aleluia. Mas o que eu quero retratar aqui é sobre Nicodemos. Aleluia. E os irmãos aí, logo ali, bem pertinho, no versículo de número 1, a gente vai ler um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, vai relatar sobre Nicodemos. Ele é um homem fariseu. Ele é um dos principais ali do Sinédrio, que é aqueles homens importantes que tinham conhecimento da palavra. Aleluia. E eu comecei a entrar um pouquinho na vida de Nicodemos. A gente sabe que Jesus ele teve muito problema com esse pessoal aí, esse pessoal muito religioso, os líderes, os sacerdotes. E Nicodemos ele foi um homem que cresceu sendo ensinado, aleluia, para dirigir dentro dos templos. Porém, o que foi ensinado a Nicodemos era muito pouco, era muito raso, era muito básico. Aleluia. E a gente sabe que quando o Senhor Jesus ele vem e começa a fazer o seu ministério, a palavra do Senhor diz que ele vai em cidade, ele prega nas praças, ele está também nos templos falando sobre a palavra, trazendo, aleluia, o reino dos céus. E Nicodemos, sendo, aleluia, aquele homem que está no templo, ele agora começa a ouvir uma palavra diferente. Porque, aleluia, para os irmãos que ainda não sabem, naquele tempo, eles ainda não tinham acesso ao Novo Testamento. Aleluia, que no caso foi quando o Senhor Jesus veio e fez a nova aliança. Por isso que o conhecimento de Nicodemos era tão básico. Por isso que Nicodemos, quando ele começa a escutar a palavra do Senhor Jesus, que era arrependei-vos, que era falando sobre o reino, falando sobre o céu, agora Nicodemos ele começa a criar um desejo. Que desejo é esse? De saber mais. Aleluia. Ele fica com vontade, fica curioso, ele fica sedento. Porém, há um grande problema nisso tudo. Primeiro, Nicodemos é fariseu. E a gente sabe que fariseu não se dava bem com judeu. O segundo ponto, era um líder religioso muito importante. E Nicodemos ele tinha muito a perder com isso. Aleluia. Entenda bem o que eu quero te dizer nessa noite. A gente está vivendo nossa vida, tudo certo e tal. Aleluia. Mas veja o interessante de Nicodemos. Nicodemos era um homem, era ocupado, era um líder religioso, tinha muitas obrigações. Agora ele começa a sentir esse desejo
de estar com Jesus, de tirar dúvidas com o Senhor. Porém, tem esses dois impedimentos. Mas veja bem, Nicodemos ele não vai medir os esforços dele para isso. Se a gente for lá no versículo de número 2, veja bem a estratégia que Nicodemos não só adota, mas como parece que por acaso, não vou dizer por acaso, porque foi o próprio Deus, Nicodemos ele está de manhã nos templos. E ele também está com medo de ter com Jesus pela manhã. O que o Senhor faz, o tempo livre que ele tem, é o que? À noite. O que Nicodemos faz? Ele aproveita esse tempo. O que a palavra quer dizer com isso? O que eu tenho feito com o meu tempo livre? O que você tem feito com o seu tempo? Você tem aproveitado esse pouquinho que você tem para se movimentar e ir até Deus, ou eu estou ficando parado? Ou você está ficando parado? Veja bem, Nicodemos vai ter com o Senhor à noite, porque justamente ele está com dúvidas. Nicodemos não tinha ouvido até aquele momento falar sobre vida nova, sobre transformação. E agora Nicodemos vai ter com o Senhor Jesus à noite. E a palavra diz assim: eis que foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aleluia. Nesse momento a gente vê que Nicodemos, ele já entendeu, aleluia, que Cristo era o Deus vivo. E Nicodemos, ele sabia o que poderia acontecer com ele. Veja bem, a partir daquele momento que Nicodemos ele vai ter com Jesus, ele já sabia que ele podia perder muito. Porque para você ser um líder religioso, você tem que dedicar a sua vida toda. Aleluia. Naquele momento, a palavra não diz de forma direta, mas eu entendi que quando você quer seguir, quando você sente a vontade, você já está pagando o preço. Você vai perder coisas. Aleluia. Mas Nicodemos, ele não quis saber disso. Ele não deixou, aleluia, o medo de verem as suas ocupações, a sua falta de tempo para ele. Não. Nicodemos, ele adota uma estratégia. Ele vai ter a noite com Jesus. Aleluia. Ele vai buscar ao Senhor, porque ele queria saber sobre essa vida nova, sobre essa transformação. E o Senhor Jesus disse assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Meu Deus. Aleluia. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Glória a Deus, aleluia. Nicodemos, a gente sabe, era líder religioso, mas Nicodemos ele não fica parado. É isso que a palavra quer dizer nessa noite. Não fique parado, não tenha medo, adote estratégias para estar próximo do Senhor. Aleluia. Essa palavra ela vem muito para mim. Porque o que eu tenho feito? Eu estou no templo, estou ouvindo a palavra, mas será que assim como Nicodemos eu tenho essa vontade, esse desejo de transformação, de ser renovado, de mudar a minha vida? Porque veja bem, tinha vários líderes, tinha diversos, mas quantos vai até o Senhor? Aleluia. Somente Nicodemos ele percebe, e o Senhor não quer isso. O Senhor quer que toda a sua igreja seja transformada. Aleluia. O Senhor quer que todos se acheguem a Ele. Aleluia. O Senhor quer que mesmo no pouquinho de tempo que você tenha, que você esteja próximo, que você esteja com Ele, buscando. Aleluia. E Jesus respondeu assim, no 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Aqui o Senhor Jesus estava falando sobre arrependimento, sobre vida nova. E é o que é necessário para entrarmos no reino do Senhor. Porque, meu irmão, quando a gente escuta essa passagem em João 3,16, que a gente vê que Cristo morreu, que agora nós podemos também, aleluia, entrar no reino do céu, fazemos parte dessa herança. Se isso não me alegra, se isso não te alegra, o que mais vai nos alegrar? Aleluia, porque o único motivo de podermos estar aqui hoje foi justamente porque isso aconteceu.
Porque o Senhor Jesus, ele foi, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, assim ele também disse que convinha que ele fosse levantado. Mas eu pensava que levantado como se fosse exaltado. Mas ele não estava falando sobre isso. Ele estava falando sobre o sacrifício que ele faria por mim e por você. E justamente é isso que nos faz estar aqui hoje, louvando, adorando, se alegrando na presença do Senhor. Temos que nos movimentar, temos que aproveitar, temos que ser curiosos, temos que ter sede de Deus como Nicodemos teve. Se tem uma coisa que eu venho pedindo bastante, eu quero ser como Davi. O que Davi falou quando chamaram ele para ir para a casa do Senhor? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não quero estar aqui como se fosse uma obrigação, eu não quero estar aqui como se fosse você é sonoplasta, você tem que vir. Não, eu quero sentir o prazer, a alegria de vir para a casa do Senhor. Eu quero contar os minutos e os segundos quando dá 5 horas, 5:30, meu Deus do céu, eu já quero ir. Eu quero sentir amor. Eu não quero estar aqui somente por uma obrigação. Quem sabe Nicodemos passou tanto tempo, tantos anos, e nunca sentiu isso, esse desejo, mas agora que ele escuta a palavra do Senhor, agora dentro dele começa a mudar as coisas. Ele passa a entender que não é só aquilo. E o Senhor não quer só isso para mim, não quer só isso para você. O Senhor está te dizendo nessa noite, ei, você chegue mais. Quando a palavra do Senhor diz, abre a porta do teu quarto e entra. Louvado seja. Assim como Nicodemos foi à noite, foi para ter um íntimo, um secreto com o Senhor. É isso que Ele quer comigo, é isso que Ele quer com você. Porque é muito fácil, irmão, quando passa ano e entra ano, às vezes a gente se acomoda, às vezes a gente relaxa, às vezes a gente esquece daqueles, Senhor, eu te prometo que vou fazer isso, eu vou orar mais, eu vou te buscar mais. A gente esquece, a gente relaxa. E o Senhor quer que a gente relembre aqueles momentos onde a gente orava, onde a gente buscava, onde falava em línguas, onde o Senhor trazia a revelação. Ele é aquele mesmo Deus que quer essa intimidade, esse profundo, esse íntimo. Ele não mudou. Isso eu falo para mim. Isso aqui é primeiro para mim, sem dúvida nenhuma. Aleluia, porque o Senhor não quer que a gente viva no raso. Eita glória! Porque o que Nicodemos sabia era só o básico. Mas quando ele ouve falar sobre coisas novas, transformação. Primeiro Nicodemos ouviu falar sobre cura, milagre, transformação. E nada disso chama a atenção dele. Sabe o que ele está curioso? Senhor, o que é que eu faço para nascer de novo? O que é que eu faço para entrar no reino? Tinha várias coisas para Nicodemos se interessar. Mas ele olha para a graça. Ele olha para a salvação. Aleluia. Porque ele está preocupado, ele quer saber, ele deseja isso. Ele deseja entender. Ele quer saber o que é necessário também para que ele possa entrar nesse reino. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer assim no 7. Não, no 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Aleluia, naquele momento o Senhor estava fazendo ele entender. Ó Nicodemos. Aí eu acho engraçado o Nicodemos, né? O cara acredita que pode entrar dentro do ventre da mãe, mas não acredita que pode nascer do Espírito. Rapaz, eu fiquei pensando assim, esse cara é doido mesmo, né? Acreditou no mais impossível ainda. Aleluia. E vai dizer assim no versículo 8: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo que é aquele nascido do Espírito. Eu parei um pouquinho assim nesse 8. Meu Deus, por que o Senhor nos compara com o vento? Por que o Senhor compara o Espírito Santo com o vento? Eu comecei a pesquisar. Aleluia, porque o vento, a gente não sabe o começo, onde ele para, onde ele fica, onde ele faz a curva. Aleluia. Mas ainda assim o Senhor controla. Assim é a ação do Espírito Santo. Ele está aqui, depois vai na sua casa, vai na minha casa, transforma, liberta.
Assim que é a ação do Espírito Santo, a gente não pode prever nem controlar. Mas acontece. Nicodemos responde: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar de celestiais? E aí? Se você não está, se eu não estou crendo, acreditando que o Senhor pode fazer, aleluia, o básico, como é que você vai acreditar no maior? Era aquilo que o Senhor estava falando para Nicodemos. Ó, Nicodemos, você é mestre, está no Sinédrio, está com os homens mais inteligentes e não sabe. Porque é isso. Eu estava conversando, não me lembro com quem foi, acho que foi com o meu amigo Tauan. Uma coisa bem interessante. Quando você traz essa palavra, João 3,16, eu posso pegar todos vocês e colocar para pregar. Sempre vai sair de uma forma diferente. Sabe por quê? Deus dá um entendimento diferente para quem Ele quer. E todas as coisas. Por isso, assim são as coisas celestiais. Assim é o agir do Espírito Santo. Aleluia. E no 13 vai dizer: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. No 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Aqui ele não falava dele ser levantado, coroado, exaltado como um rei. Não. E até os próprios judeus acharam que o Messias viria dessa forma, de um Deus, de um rei poderoso, rodeado de ouro, aleluia, com cavaleiros. Mas ele veio para libertar de algo diferente, do pecado. Aleluia. Aleluia, para que através dele também tivéssemos acesso ao céu. E no 16 diz assim: porque Deus ama o mundo de tal maneira, aleluia, que ele nem poupou o seu Filho único. A palavra unigênito diz único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Você já parou para pensar nesse versículozinho? Já parou para imaginar? Pinte aí na sua mente um homem levando chicotadas, os seus ossos expostos, a carne exposta, o sangue escorrendo. Você consegue imaginar um pouquinho dessa dor? A gente está andando pela casa, dá uma topada assim no canto do sofá, fala o alfabeto. A gente não pegou nem um pedaço da cruz ainda. Verdade. Aleluia. Mas pela graça, aleluia, nós estamos aqui hoje. Pela sua sede, pela sua vontade de querer mais de Jesus, você está aqui hoje. Aleluia. Aleluia. E é essa vontade que tem que nos movimentar. Verdade. É querer saber mais, querer se enxergar mais. Tem que buscar mesmo. Tem que adotar estratégia. Estou com pouco tempo. Glória a Deus. O trabalho está corrido. Está uma bagunça lá em casa. Adota uma estratégia, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Nicodemos podia perder o cargo dele, que ele viveu a vida toda, cresceu ali dentro. A Bíblia fala em algum momento que Nicodemos hesitou. Ele, peraí, eu tenho que achar um jeito de conversar com esse homem. Eu tenho que saber, eu tenho que tirar minhas dúvidas. Eu quero saber o que é preciso para entrar nesse reino aí. Aleluia. De manhã eu não posso, de tarde não posso, Da glória. Aleluia. de noite tá difícil, de madrugada, rapaz, mas eu estou cansado. Mas eu vou. Aleluia. É o tempo que eu tenho, eu vou. Assim mesmo. É assim que tem que ser.
Louvado seja Deus. Aleluia, porque o nosso descanso não será aqui. E a gente tem que buscar, se aproximar. Ah, Juan, por que tudo isso? Você acha que o pastor, ele se esforça tanto, ora tanto, busca, porque ele quer? Não. A sede dele não é só por ele. Ele tem sede por mim, para você, para saber cuidar, para saber direcionar. E eu? O que eu estou fazendo? Não só por mim, mas por outros também. Aleluia. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que Nicodemos descobriu aquilo, meu irmão, tenho certeza que ele não ficou só para ele. Como é que você descobre o segredo para entrar no reino de Deus e você vai ficar calado? Meu irmão, tenho certeza que ele foi para casa. Olha, chega aqui. Você já ouviu falar sobre reino? Você já ouviu falar sobre transformação, vida nova? Aleluia. Já ouviu falar sobre nascer de novo? Aleluia. Essa é a palavra que a gente tem que levar. Eu tomei um tapa na cara, sabe quando? Eu estava com minha irmã nessa pracinha aqui, nesses equipamentos que colocaram. O menino, ele tem um jeito de ser especial. Mas meu irmão, ele veio, me evangelizou, conversou comigo. Irmão, você quer um abraço? Eu quero. Me deu um abraço. Aí quando eu estava saindo, ele estava aqui, tipo aqui, a pessoa estava passando lá no muro, os equipamentos no meio. Meu irmão, esse cara não perdeu tempo não. Ele saiu disparado. Tom. Meu irmão, toma o panfleto, falou de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O menino tapa na cara. E eu, Pesado. Eu pensei, o que é que eu estou fazendo? Será que eu faço a diferença mesmo? Foi pesado, mas foi preciso. Porque se hoje eu vivo uma vida nova em Cristo, aleluia, fui transformado. Agora que eu sei sobre tudo isso aqui, sobre essas maravilhas que nosso Senhor faz, glória a Deus. rapaz, eu não posso ficar calmo. Deus, aleluia. É forte, aleluia. Eu não posso ficar calmo. Aleluia. Eu tenho que ser mais como esse Nicodemos aqui, ó. Homem curioso, não se preocupou com o que poderia acontecer, se poderia perder o cargo dele, estava nem aí. O que importava para ele é a salvação. Ele estava com sede, ele queria ser transformado. Glória a Deus. E dentre muitos líderes que a gente pode acompanhar da palavra, eu não vejo um, a não ser Nicodemos, que foi transformado realmente, que teve sede de chegar até Cristo. Nós temos que nos lembrar mais de Nicodemos e tentar ser cada vez mais um pouquinho sedento, curioso, porque Nicodemos foi curioso, aleluia, com as coisas do Senhor. E foi tão bom que a falta de tempo que Nicodemos tinha, o Senhor uniu. Então, quando Nicodemos vê essa brecha, ele aproveita. Aleluia. Então, nos momentos que a gente tiver, a gente tem que aproveitar. Por mais que Nicodemos estivesse com medo, preocupado, tem aquele embrulho na barriga, rapaz, eu vou. E outra, Nicodemos não só ele é transformado, mas se a gente for lá, se eu não me engano, em João 7, no versículo 50 e 51, a gente vai ver Nicodemos agora um homem que estava com medo de verem ele com Cristo. Ele defende o Senhor publicamente no meio de um tribunal, podendo perder tudo, acontecer qualquer coisa com ele. Agora ele está lá defendendo o Evangelho. Aleluia. Você vê agora o pulo que teve de um homem tímido para agora um homem que defende, que leva a palavra. Essa é a mesma coisa que o Senhor quer fazer comigo e com você. Aleluia, glória a Deus. Ele quer te fazer dar esse salto. É avançar e crescer na presença dele. Santo, maravilhoso. Aleluia.
Imagine aí, todos aqui sedentos, buscando, preparados. Meu irmão, pode vir o que for, mas olha, você vai estar unido, vai estar preparado. E Nicodemos, ele estava nas reuniões, ele estava com aqueles homens, ele tinha ouvido falar de várias coisas, mas quando ele conhece a Cristo, e quem conhece a Cristo, a partir do momento que ouve a palavra, já não vive mais da mesma forma. Aleluia. A partir daquele momento, a vida de Nicodemos mudou. De um homem tímido, agora está ali levando, defendendo o Evangelho. E ele foi um dos líderes que se preocupou em buscar o corpo do Mestre. Quando tinha sido morto, pegou o corpo do Mestre para ser sepultado. Então, igreja, essa é a palavra que o Senhor tem nesta noite. É transformação, é mudança. Não é para a gente ficar parado, é para se movimentar, é para ir atrás, é para buscar o Senhor, é para ter sede dele. Aleluia. Sem ter medo do que pode acontecer. Porque assim como Paulo disse, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E sacrificado estou. É porque Paulo já estava decidido. Estou aqui e é aqui que eu vou morrer. É aqui que eu vou ficar. Que assim também nós possamos seguir em frente, sempre olhando para Jesus sem medo, porque Ele é o mesmo que nos conduzirá pelo caminho. Então que o Senhor abençoe a cada um de vocês, que essa palavra fique nos seus corações. Em nome do Senhor Jesus, agradeço essa rica oportunidade. Glória a Deus.